Você já percebeu que toda vez que o dólar cai, as pessoas elas começam a procurar freneticamente opções para dolarizar o seu patrimônio? Eu sei também que muitas pessoas não sabem ao certo como dolarizar esse patrimônio. E também tem muita gente que possui dúvidas básicas sobre o mercado do exterior. Será que existem, por exemplo, ETFs que pagam dividendos? Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas formas de como você pode dolarizar o seu patrimônio e de brinde ainda vou entregar 5 ETFs que pagam dividendos todos os anos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Freitas e você está no canal O Caio Investe. O dólar, de janeiro para cá, ele caiu mais de 15% e isso faz as pessoas começarem a procurar opções de como podem dolarizar o seu patrimônio. Quais são bons investimentos e também se existem, por exemplo, opções que me pagam dividendo também em dólar. Por isso eu decidi no vídeo de hoje mostrar para vocês as formas que vocês podem dolarizar o seu capital e também, de quebra, mostrar para vocês 5 ETFs americanos que pagam dividendos, pois eu sei muito bem que todo mundo adora dividendos na conta, né? Principalmente em dólar. Porém, antes de começar, eu preciso sempre lembrar para vocês que isso não é uma recomendação de investimento, tá bom? Bom, antes de mais nada, se você é um tipo de pessoa que está se perguntando se realmente vale a pena dolarizar o seu patrimônio, eu quero mostrar para vocês uma comparação de um gráfico entre o Ibovespa em dólar e o S&P 500, que mede a performance das 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Como vocês podem ver no gráfico, se a gente pegar os dados desde 1994 até a data de hoje, a gente pode ver que o Ibovespa em dólar teve uma valorização de 676%. Porém, se a gente mede o mesmo período do S&P 500, ele teve uma performance de mais de 2.600%. Pois as empresas americanas foram as que mais cresceram no mundo, né? Como Apple, Microsoft, Tesla. Existem diversas empresas que se consolidaram não somente no mercado americano, mas também no cenário global. E por isso a Bolsa Americana foi uma das que mais cresceu no mundo. Então eu acredito que somente esse gráfico já seja o suficiente para mostrar para vocês que é importante sim dolarizar o nosso patrimônio. Principalmente porque o dólar ele é a moeda mais forte atualmente no mundo. E com isso surge uma nova questão, né? Como que eu posso dolarizar o meu patrimônio? Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem se expor ao dólar. A primeira opção são ETFs brasileiros que compram ETFs americanos. E como funciona isso? Imagina que na Bolsa Brasileira são negociados ETFs que eles replicam um outro ETF na Bolsa Americana, como por exemplo o IVVB11. Que basicamente ele pega o seu dinheiro, ele leva o seu dinheiro para os Estados Unidos e compra um outro ETF dos Estados Unidos, que é o IVV. O IVV, basicamente, ele é um ETF que replica o S&P 500. Ou seja, a partir do momento que você compra o IVVB11, o IVVB11 compra o IVV, e o IVV ele compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Essa é uma forma bem simplificada de você poder dolarizar o seu patrimônio, pois você, por exemplo, não precisa abrir uma conta numa corretora que negocia esses ativos internacionais e você ter IOF, taxa de câmbio, né, mandar o seu dinheiro lá para fora efetivamente. É uma forma bem mais simplificada de você dolarizar o seu patrimônio. Outra forma que a gente pode ter de dolarizar o nosso patrimônio é através de BDRs. As BDRs elas são bem parecidas com o primeiro cenário que eu trouxe para vocês, porém uma BDR ela vai replicar as ações da Bolsa Americana especificamente. Por exemplo, se você entrar aqui na Bolsa Brasileira e digitar AAPL34, significa que você está comprando uma BDR da Apple. Basicamente, a BDR ela vai pegar o seu dinheiro e comprar as ações originais da Apple. Porém, quando você entra na sua corretora, você vê esse tipo de investimento, você vai ver ele atrelado ao real. Mas não se preocupe, isso daí ele sempre vai acompanhar o que está acontecendo com a ação lá nos Estados Unidos. Então, se a ação da Apple ela subir, a sua BDR também vai subir. E se a ação da Apple lá nos Estados Unidos cair, você também vai enxergar uma queda na sua ação aqui em reais. A terceira opção que eu trouxe para vocês é vocês abrirem uma conta numa corretora que efetivamente você consiga comprar diretamente os ativos dos Estados Unidos. Lembra que eu citei no primeiro caso que você pode na Bolsa Brasileira comprar o IVVB11 que compra o IVV? Você fazer a conta na corretora, você consegue comprar diretamente o IVV, que replica o índice do S&P 500. Basicamente, você ter uma conta numa corretora que você consiga efetivamente comprar o IVB te dá um pouquinho mais de liberdade. Por quê? Lá na Bolsa Americana, você consegue negociar, por exemplo, $1 do ETF IVV, enquanto aqui no Brasil você tem que comprar o IVVB11 uma cota por inteiro. E na data desse vídeo, o IVV, por exemplo, está custando R$400. Porém, uma das desvantagens que você tem em fazer esse tipo de investimento é que quando você manda o seu dinheiro para fora efetivamente, você tem uma taxa de câmbio e você também paga IOF.
Então, você sempre tem que pôr na ponta do lápis se vale a pena você realmente fazer esse tipo de investimento. Porque se você manda o seu dinheiro para fora e você paga taxa de câmbio mais IOF, se você quiser trazer o seu dinheiro de volta, você também vai ter que pagar novamente taxa de câmbio mais IOF. Agora, pessoal, para vocês que gostam de seguir na estratégia de comprar os ativos diretamente no mercado americano, eu vou mostrar para vocês 5 ETFs que estão pagando dividendos em dólar todo ano. E por que eu escolhi a parte dos ETFs, né? Basicamente, nos Estados Unidos, os ETFs eles são um modelo muito mais consolidado de investimentos do que aqui no Brasil. Ou seja, a maior parte dos americanos, eles não ficam fazendo o stock picking, né, que é escolhendo ação por ação da sua carteira. Geralmente, eles compram ETFs que já vão fazer essa gestão por eles. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, especificamente sobre ETFs que pagam dividendos, é que, diferente do Brasil, que a gente é isento quando a gente recebe proventos e dividendos, lá nos Estados Unidos a gente tem uma taxa de 30% de imposto retido na fonte. Ou seja, se um ETF ele te paga $1, você só vai receber 70 centavos de dólar no seu investimento. Então, sempre tem uma estratégia muito clara do que você quer fazer na sua carteira. Porque se você está numa fase de acumulação de patrimônio e crescimento de patrimônio, talvez seja interessante você investir em ETFs que não paguem dividendos, porque a partir do momento que o ETF ele tem uma estratégia de reinvestir os dividendos nele mesmo, significa que você pode também ter uma boa evolução patrimonial ao longo do tempo. Agora sim, conforme prometido, eu vou mostrar para vocês a lista dos 5 ETFs americanos que eu selecionei que pagam dividendos. O primeiro ETF é o SCHD. A gente vai começar pelo ETF mais famoso do mundo, o SCHD. Esse ETF ele é da gestora Schwab e ele é considerado pelos investidores como o queridinho da renda passiva. Ele seleciona empresas com dividendos sólidos, consistentes e também um grande histórico de crescimento. Mas não só isso, ele também analisa a qualidade financeira desses ativos. O SCHD ele tem uma das menores taxas de administração do mercado, apenas 0,06% ao ano, e ele tem um histórico de dividendos entre 3 a 3,7% de dividend yield anual, além, é claro, das boas valorizações de cota. Ele é um ETF completo para quem busca boa qualidade de renda passiva. O segundo ETF é o VYM. O VYM ele é praticamente sinônimo de renda passiva nos Estados Unidos, pois ele seleciona empresas grandes e consolidadas que pagam dividendos acima da média do mercado. Ele é um ETF enorme, ele possui mais de 400 empresas no seu portfólio, o que gera para a gente uma diversificação muito grande. A taxa de administração do fundo também é bem baixa, 0,06, assim como o SCHD, e o dividend yield fica em torno dos 3 a 3,5% ao ano. Para quem busca estabilidade, uma boa renda e uma alta diversificação, o VYM é um clássico dos ETFs americanos. O terceiro ETF é o DVY da iShares. O DVY ele é um pouquinho diferente dos outros, pois ele é um pouquinho mais seletivo. Ele foca em empresas mais maduras, estáveis e com um longo histórico de dividendos pagos. Ele tende a ser um pouquinho mais defensivo do que os demais e entrega, em muitos anos, um dividend yield um pouquinho acima dos demais, podendo chegar a 4%. Porém, uma coisa que a gente tem que ter cuidado com esse ETF é que a taxa de administração já é um pouquinho mais alta, cerca de 0,38% ao ano, justamente por ser um ETF que trabalha mais nesse stock picking, né, nessa seleção mais cuidadosa de ativos. É uma opção para quem quer buscar uma renda um pouquinho acima da média, mas também aceita pagar um pouquinho dessa taxa de administração maior, tá? O quarto ETF que eu separei aqui é o HDV. O HDV também é da gestora iShares e ele mistura duas coisas que muitas pessoas adoram: alta qualidade e alto dividendo. O HDV ele pesa um pouquinho mais a mão em setores mais consolidados, como o setor de energia, saúde e telecom. E ele também possui uma concentração de empresas maior. Ele tem apenas, entre aspas, apenas 75 empresas no seu portfólio. Enquanto comparado com os outros, que chegam a possuir até 400, realmente ele é um pouquinho mais concentrado. Ele também costuma ter dividendos pagos em torno de 4% ao ano e a taxa de administração é consideravelmente baixa também, 0,08% ao ano. E para fechar a nossa lista, eu trouxe para vocês o SDY, da State Street. Ele é um ETF que ele se baseia na escolha de empresas que possuem um histórico dos últimos 20 anos de crescimento de dividendos. Ou seja, o SDY ele só investe em empresas que são comprometidas com o aumento de crescimento de dividendos.
O dividend yield dele gira em torno de 2,7 a 3,2% ao ano e a taxa de administração é de 0,35% ao ano. Ele basicamente é utilizado por pessoas que querem buscar um crescimento dos dividendos ao longo dos anos. Porque o próprio ETF ele já busca isso nas empresas, né? Ou seja, empresas que aumentaram suas receitas até mesmo em momentos de crise. Cada um desses ETFs ele serve para um perfil de investidor diferente também. Se você é uma pessoa que gosta de praticidade, somente comprar os ETFs aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, já resolve o seu problema. Porém, se você quiser aumentar o seu leque da quantidade de ativos que você tem disponíveis para investir, você abrir uma conta numa corretora internacional talvez seja uma boa estratégia. O mais importante não é a gente escolher o ETF perfeito, mas sim aproveitar essas quedas do dólar para conseguir comprar o dólar no momento que ele está mais acessível e assim buscar uma evolução do nosso patrimônio ao longo do tempo. E aí, me diz nos comentários, qual desses 5 ETFs você achou mais interessante? Você já conhecia esses 5 ETFs? Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo como esse sobre investimentos no exterior, renda passiva e como dolarizar o seu patrimônio, se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho para me ajudar a fazer esse canal crescer. Eu estou trazendo conteúdo toda semana para ajudar você a investir melhor e assim construir a sua liberdade financeira. Por hoje eu vou ficando por aqui, obrigado e bons investimentos.